Bem, aqui é o professor Luiz de Química. A gente vai resolver mais uma questão da prova do vestibular seriado. Dessa vez a gente vai ter alguns temas que costumam ser cobrados nessa prova, que é ligação química e propriedades periódicas dos elementos químicos. Então, nessa questão, ele pede para você observar a charge, e nessa charge ele fala que a Cloro SA quer se fundir conosco, acha que juntos podemos fazer sal. Então a empresa Sódio SA vai se fundir com a empresa Cloro SA. Ele fala que juntos podemos fazer sal. Então é uma clara menção à ligação do sódio com o cloro, e a partir disso eu vou ter a formação do sal, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então a partir disso ele dá algumas afirmativas. A primeira afirmativa, ele fala que a expressão fundir foi utilizada no sentido de passar as espécies químicas sódio e cloro do estado sólido para o líquido. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação, sua mensagem faz menção a um produto formado por uma ligação iônica. E a última afirmação, ele fala que seu sentido lógico está associado ao fato de que os átomos de cloro e sódio ligam-se formando uma espécie estável em função de possuírem eletronegatividades semelhantes. Aí ele quer saber qual dessas afirmativas aqui está correta. Então vamos tentar relembrar desse tema, que é bastante comum cair nessas provas, que é o tema ligação iônica e também das propriedades periódicas, e também saber sobre esses dois elementos, cloro e sódio. Tá? Então, na primeira expressão que ele fala fundir, na verdade fundir é a passagem do estado sólido para o líquido. Então aqui está correto, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. No entanto, o sódio, se a gente for analisar bem uma das suas propriedades, ele é sólido à temperatura ambiente. E para a reação do sódio com o cloro, ele não vai acontecer, ele não precisa fundir. Ele não vai fundir no sentido da passagem do sódio para o estado sólido líquido e do cloro para o estado líquido. Na verdade aqui está errado, que o cloro ele é gasoso, ele é um gás. Ele é um gás na temperatura ambiente. Enquanto o sódio é sólido, o cloro ele é gasoso, já que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são valores muito baixos. Então, a temperatura ambiente, 25 graus, ele é um gás. Então, quando ele fala fundir, ele não está falando no sentido de passar os dois para o estado líquido, mas na verdade está falando da ligação entre sódio e cloro. Tá? Já que a ligação, quando vai ser fundido, ele vai justamente conduzir corrente elétrica, já que aqui tem uma propriedade aqui dos compostos inorgânicos, compostos iônicos, que conduzem a corrente elétrica quando fundida ou dissolvida. Então a primeira afirmação está errada, tá? A primeira afirmação está incorreta, apesar de fundir está correto, mas aqui a expressão fundir está no sentido do composto formado, não dos dois elementos. A segunda afirmação, ele fala que a mensagem vai menção a formação da ligação iônica, o produto da formação iônica, que é o cloreto de sódio. Então está correta essa afirmação. Na formação dessa ligação iônica, eu vou ter um sal, que é justamente o cloreto de sódio. Então aquela mensagem lá do início é justamente nessa formação aqui do cloreto de sódio. A última afirmação, ele fala sobre a eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade dos elementos, dos átomos, atraírem elétron para si. Ele fala que a ligação é estável, correto. No entanto, não é devido a essa propriedade semelhante. Pelo contrário, o cloro ele tem uma eletronegatividade 3.0,
né? Aqui eu peguei uma tabela aqui com os valores de eletronegatividade. E o sódio, ao contrário, possui uma eletronegatividade muito baixa. Então, a eletronegatividade são o inverso, né? Elas não são semelhantes, pelo contrário. O cloro A possui alta eletronegatividade, enquanto o sódio possui baixa eletronegatividade. Então, essa afirmação está incorreta, então a gente chega a uma resposta que é a letra que tem a afirmação 2, né? A letra B, a afirmação 2 é a única correta, tá? A 2 é a única afirmação correta. Para a gente relembrar aqui das propriedades de compostos iônicos, não só o cloreto de sódio, mas todos os compostos iônicos, a gente tem que são sólidos à temperatura ambiente, apresentam elevada dureza, baixa tenacidade, possuem elevados pontos de fusão e ebulição, conduzem corrente elétrica quando em solução e conduzem no estado líquido e gasoso. E também formam uma estrutura chamada retículo cristalino. Esse retículo cristalino normalmente a estrutura dos compostos dos materiais sólidos, né, que podem ser ordenados e não ordenados. Eles vão formar uma estrutura que parece um cubo ou um hexágono, alguma coisa assim, para poder ter a sua organização aí. Essa organização é chamada de estrutura cristalina. Então, não apenas esses compostos iônicos possuem essa estrutura, mas outros elementos, outras substâncias, como metais e alguns minerais, tá? Então, a resposta final, letra B, e a gente finaliza essa questão aqui do vestibular seriado. Qualquer dúvida, você pode comentar aí ou fazer uma pergunta diretamente. Até a próxima.